Agora, nesse último módulo, o que nós vamos falar? Como adotar DevOps na organização. E verão que aí estamos falando além das disciplinas técnicas, estamos indo agora para também as disciplinas comportamentais, né? E para isso, eu vou comentar alguns assuntos aqui. Lógico que é um curso extremamente curto, o que nós estamos fazendo aqui, não dá para entrar em muitos detalhes, mas pelo menos o grande desafio que nós propusemos ao fazer esse curso era conseguir dar uma visão que permita depois aprofundar com maior tranquilidade, uma vez que você vê o todo, né? Conseguimos colocar o elefante de ponta a ponta nesse curso agora. Isso nos permite depois entrar em detalhes, refinamentos em cursos posteriores, né? A chamada a participar das diferentes competências, sem se sentir perdido em relação ao que o outro faz, é o grande desafio desse curso aqui, né? E lógico que, do ponto de vista de filosofia do nosso trabalho, também é conseguir trazer as motivações particulares do profissional para conseguir entender como o outro trabalha e criar a tal de empatia. Que é empatia? Conseguir entender e acompanhar essa dor ou esses problemas que o outro tem dentro de um contexto onde eu posso participar, né? Ou seja, esse é aqui o desafio que nós temos nesse curso. Então vamos lá agora na adoção do DevOps. Dentre os pontos destacados aqui, eu estou colocando o primeiro ponto: como conseguir trabalhar a implantação dessa cultura, né? Se a gente pensa, foi pouco falado até agora a questão cultural, mas nós sabemos que nós precisamos mudar a maneira de trabalhar, né? E nós podemos, a partir daí, mencionar um movimento mais evolutivo quanto movimentos mais disruptivos. O que significa isso? Eu posso evoluir meu dia a dia a partir da diminuição da dívida técnica, como foi comentado, a partir do engajamento das equipes, a partir da automação de algumas ações e assim por diante. Mas eu tenho algumas coisas que irei fazer de maneira muito diferente do que eu fazia antes, né? A cultura da culpa é um movimento disruptivo. Eu tenho que criar espaços onde o erro é permitido e o aprendizado dele seja rapidamente aplicado para evitar que ele se materialize novamente, né? Ou seja, se numa cultura anterior as pessoas eram punidas, agora são estimuladas a errar. Não que isso seja a base, se o erro me permite aprender e fortalecer a solução, né? Logicamente que não estou querendo errar em produção, estou querendo errar em um momento anterior. E isso me permite também calibrar espaços onde eu posso ensaiar, que serão, por exemplo, espaços de desenvolvimento, espaços onde tenho infraestrutura intermediária, onde posso aplicar testes, estressar meus ambientes, analisar os comportamentos disso. Por isso que, quando estamos falando dessas técnicas disruptivas e evolutivas, nós estamos também comentando que a implantação, por exemplo, da integração contínua com desenvolvimento orientado a trunk, como foi falado anteriormente, com técnicas como TDD ou desenvolvimento de testes unitários, é uma técnica disruptiva se eu trabalhava de maneira clássica. Eu tenho que desenvolver agora pensando e adotando disciplinas diferentes. Por isso que não é fácil pensar em trabalhar com uma equipe que poderia encontrar resistências, né? Se a natureza do ser humano é se enfrentar a desafios aplicando resistências, esse vai ser também um desafio interno dentro da organização do trabalho. Por isso que poderão existir pessoas que serão mais motivadas a arriscar, que terão mais coragem a aplicar essas técnicas e sofrer fracassos regulares até conseguir calibrar a solução que nós queremos implantar. Para outros isso será insuportável, e são realmente pessoas que eu deixarei um pouquinho de lado para conseguir trabalhar em cima daqueles que queiram trabalhar esses assuntos, mostrar resultados e convencer aqueles que de alguma maneira ficaram um pouco com receio de que isso irá dar certo na empresa onde estão. Por isso que estamos falando de procure os pioneiros,
aqueles que irão trazer inovação, que não, geralmente não são muitos, mas com eles eu consigo construir projetos pilotos, ensaios para conseguir evoluir essas ideias, para depois, certo, convencer uma grande parte da população de funcionários dentro da empresa para mudar o comportamento, que serão os seguidores. E finalmente, certo, aqueles que se resistiram até o fim, mostrar resultados para conseguir convencê-los e abraçar a ideia. Quais erros têm acontecido nos modelos, por exemplo, de implantação Big Bang? Vamos mudar de uma vez, tudo de uma vez. Que aqueles que são realmente mais resistentes acabam sendo sabotadores. E aí nós podemos encontrar depoimentos de empresas que falam, não, aqui a agilidade não entra, aqui Scrum não funciona, aqui o Kanban, pelo amor de Deus, nós já tentamos 1, 2, 3 vezes e não funcionou. Não é por causa da técnica. A técnica precisa, logicamente, ser adaptada. No livro, no papel, funciona muito bem, mas na realidade eu preciso entender a dinâmica e aplicar o que é necessário para conseguir evoluir a prática. E essa é talvez a primeira mensagem de como implantar DevOps. Construa equipes, trabalhe com as equipes em forma pioneira e mostre resultados. Erre, aprenda, melhore, calibre, certo? E a partir daí você consegue trabalhar em cima do modelo DevOps. Não sei se está ficando um pouco mais claro, mas a ideia de pensar DevOps somente como uma questão técnica, automação, já ficou descartada. Eu preciso de automação, é fundamental, mas ela não é minha âncora principal. Velocidade. E aqui nós vamos falar de multivelocidade. Por enquanto, algumas aplicações funcionarão no modelo altamente dinâmico, algumas outras das quais elas dependem andarão numa velocidade menor. Então eu preciso entender que existirão resistências também do ponto de vista tecnológico, de acordo com as dependências, que me permitirão trabalhar de uma maneira adaptativa. Ou seja, uma organização DevOps, 100% DevOps, é muito estranho encontrar. A gente sempre trabalhará com modelos híbridos, modelos que integrarão soluções clássicas, soluções legadas, com soluções altamente eficazes, nas quais elas são representantes do core da organização. E por isso que eu preciso categorizar o tipo de solução que eu preciso abordar. Por exemplo, aquelas que são realmente inovadoras, que são o core da organização, aqueles que irão fazer o diferencial frente a concorrentes, na qual eu quero abordar fidelidade dos clientes que estou trabalhando, serão aquelas que são o foco principal do trabalho com DevOps. Terão outras que são trabalhos mais rotineiros, trabalhos que são o dia a dia de trabalho, por exemplo, ERPs ou coisas do tipo, folhas de pagamento. Elas não são o foco principal da minha otimização, mas também elas não podem ser ineficientes. Elas estão no meio, entre aquelas que finalmente são as que realmente eu definirei como legadas. O termo legado aqui é sempre muito polêmico. Tem equipes que já produzem código legado. Por quê? Estão produzindo código legado porque não tem teste, não tem qualidade, não tem nada que sustente a solução. Mas ainda assim eu tenho soluções que são aquelas que não vou mexer. Não faz sentido investir em algo que pode continuar do jeito que está, não está comprometendo o negócio e elas não serão aquelas que vão causar a diferença no mercado. Então eu preciso entender quais são elas. Quando eu comentei daquele curso na qual eu falava de DevOps Enterprise, é esse mapa aqui que preciso montar e distribuir cada um dos serviços nesse alvo e dar foco no que interessa e deixar os outros serviços para um segundo momento ou talvez para nunca serem trabalhados. Outro ponto que também acabei comentando, fazendo parte dessa questão, são os meus parceiros. Como consigo classificar, entender ou trabalhar com esses parceiros que vão ser dependentes das soluções que nós estamos apresentando? Se esses parceiros não estão
na mesma sintonia, com as mesmas qualidades, com os mesmos requisitos, eu talvez esteja comprometendo também a minha solução. Então eu preciso saber escolher também esses parceiros e essas soluções vindas do mercado. Práticas agora. Aqui nós estamos falando de TDD, que é a prática de desenvolvimento orientado, dirigido por testes, onde eu faço primeiro o teste e depois eu faço o código unitário. Então, a ideia de fazer esse ciclo na qual eu estou me antecipando para criar um código mais robusto é uma prática eventualmente disruptiva em muitas organizações. Então, eu preciso trabalhar essas técnicas, né, que poderá eventualmente trazer mais outras vindas da programação extrema, como por exemplo, programação em pares. Quando utilizarei programação em pares? Da maneira clássica da programação extrema, sempre. Do meu ponto de vista, uma vez que estamos aplicando o DevOps, quando será necessário. Eu posso utilizar programação em pares quando preciso elevar a qualidade, entender alguma refatoração que seja interessante, orquestrar competências diferentes, sêniores com júniors, equipes novas que estão entrando, melhorar a arquitetura da solução, etc. Tem alguns sintomas que precisam ser trabalhados e eu posso aplicar essa técnica quanto revisão em cima do ombro ou transferência de revisão via e-mail ou alguma ferramenta que me permite trabalhar em forma assistida, profissional em forma remota, que hoje para efeitos de trabalho home office poderia ser adequado, ou eventualmente utilizar a técnica do pull request, que me permite trabalhar em um híbrido entre orientado a branch ou orientado a trunk. Isso me permite também converger em uma maneira coletiva, e aí estamos falando de mais outro ponto importante, não mais trabalhar em forma individual e trabalhar mais como equipe. Quando falamos de métricas, a equipe precisa ser integrada, não mais meritocracia individual, que isso mata a organização. Você estimula o surgimento de heróis ou super-heróis dentro da empresa. Eu quero, na verdade, que todo mundo tenha competências iguais, ou pelo menos a possibilidade de desenvolvê-las de acordo com as motivações internas, e não travar isso de maneira individual. E por último, nesse tópico aqui, a questão de papéis. Eu sei que em DevOps existe uma confusão muito grande no mercado na hora de contratar profissionais de DevOps. Se exige um conjunto de ferramental gigantesco, mas esse papel, que seria o tal de engenheiro DevOps, é fundamental. Agora, podemos ter engenheiro DevOps dentro da nossa organização, sendo eles desenvolvedores, ocupando o papel de automação, ou sendo eles pessoas de infraestrutura, trabalhando em cima da calibração do que seriam ferramentas de construção remota, ou podemos trabalhar com operação, trabalhando em cima de monitoração e telemetria. Todos eles são engenheiros DevOps quando ocupam o papel de automação. Precisamos também trabalhar com um papel que é importantíssimo, que de alguma maneira, não sei se ficou claro aqui, mas a ideia de trabalhar também com a liderança na implantação do DevOps. Um tal de Agile Coach, nesse mapeamento, seria um DevOps Coach. Ou aquele Agile Coach também ganhando competências de DevOps específica para conseguir direcionar esforços na melhoria da qualidade vindo das boas práticas do DevOps. Dentre esses elementos, nós podemos construir equipes. Aqui nós estamos falando orientado a silos, ou seja, equipes onde nós estamos orquestrando as equipes de maneira a trabalhar diferentes, ou o modelo clássico matricial, no qual temos competências específicas e a maneira de trabalhar agora é multifuncional, ou equipes DevOps que serão cada vez mais integradoras com o restante das competências para que todo mundo em algum momento seja DevOps, ou seja, aquele modelo piloto que nós comentamos anteriormente, ou outros modelos de DevOps como serviço, que irão me ajudar também a construir demandas por
por equipes, ou seja, a demanda veio, construo uma equipe que resolve essa questão e desmancho a equipe com uma demanda, com uma dinâmica muito grande. Então, isso também está referenciado aqui, mais um livro aqui de topologias, muito interessante também, que aí está a referência. Então, agora que nós estamos analisando isso, vamos entrar agora nas práticas específicas de operação, gerenciamento da mudança.